um pouco de ideia sobre a Bíblia, porque eu gosto de conversar sobre isso. Pessoas andam pregando que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Já tem um pouco mais de 2000 anos que tem esse assunto, né? Essa doutrina, né? Que Jesus está voltando. Olha, Jesus não vai voltar. Não vai, não existe mais isso, nem juízo final, não existe. Vai existir catástrofe, como sempre houve catástrofe, né? Mas a Bíblia toda eu passei a entender que ela foi feita para Israel, entendeu? As profecias tudo para Israel. Veja, Jesus conversando com seus apóstolos, ele falava: vocês precisam estar preparados, porque essas coisas muito breve irão acontecer. E neste dia, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Onde é a Judéia, meu pai? Era o centro de Jerusalém, Judéia. Então, quem estiver na Judéia, onde ia acontecer a grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá, que Jesus estava falando. Né? E ele falou: ai das grávidas e das que se amamentam nesses dias. Então, quer dizer, ele falou: e ainda eu garanto a vocês que muitos dos que aqui estão, do tempo presente lá, muitos dos que aqui estão não vão provar a morte sem antes ver essas coisas acontecendo. Até os que mataram ele, todos o olho iria ver ele vindo nas nuvens. Nas nuvens, quer dizer, simboliza juízo, e o juízo de Deus ia vir sobre Israel e não ia ficar sobre pedra que não seja derrubada. O templo ia ser derrubado, os muros de Jerusalém. E aí ele falou: é preciso que eu vá para que o Pai venha habitar em vocês. E isso aconteceu. Jesus falou para os apóstolos: antes de vocês terminarem de percorrer as ruas de Jerusalém, quer dizer, o evangelho da graça teria de ser pregado por todo o mundo de Israel, as províncias de Israel, porque Jesus falou assim: eu venho apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para Israel. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o juiz de Deus era sobre Israel. Ele falou que ia acontecer naqueles dias. Né? E porque no começo era só Deus vinha, visitava o homem e ia embora. Deus vinha, visitava o homem e ia embora. Depois começou 2 mandamentos: não toque e não coma. O homem não desobedeceu. Daí foi de lei em lei, lei em lei, até chegar a Moisés, mas tinha a promessa que o Cordeiro que tira o pecado do mundo iria vir. E o Cordeiro veio. A missão do Cordeiro era o quê? Retirar o pecado do mundo em um só dia. Qual era esse pecado? As leis da Torá. As leis da Torá. A Bíblia todo, o tempo todo fala. As leis. Se não houvesse as leis, não haveria pecado. Então, o pecado eram as leis que ficavam condenando o homem. Né? E aí o Cordeiro veio para isso. Paulo entendeu e passou para a graça e falou assim: todos pecaram, mas todos pecaram no tempo presente lá, né? Todos pecaram, todos os judeus. Ele falou: todo aquele que não tiver pecado, né? Todo aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todo aquele povo judeu que dissesse que não tinha pecado era mentiroso. Nenhum deles conseguiu guardar as leis da Torá. Então é isso. Agora o sistema traz tudo para os dias de hoje. Todos pecaram, incluindo eu, incluindo todo mundo. É mentira isso. Graças a Deus eu me libertei desse sistema mentiroso. Eu ia de igreja em igreja, não batia nada com a Bíblia. Então eu lutei, orei a Deus, que eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo. Aí eu pude ver a história linda da Bíblia. A história. Não tem nada mais para se cumprir. Paulo falou: o fim da lei é Cristo. Aí o Deus deste século lá, Paulo falou assim: nós não é. Como é que é? Bem como Moisés é lido. Nós não somos como Moisés é lido. Então, quer dizer, os judeus, eles tinham Moisés, né, como um Deus, né? Ele era o mediador de Deus. Eles não conseguiam ver. Então Paulo falou: Deus deste século, do século presente lá, deste século, cegou a visão deles, para que eles não vissem. Quem era o Deus desse século presente lá? Era o Moisés, o profeta Moisés, que trazia as leis da Torá. Então, Paulo estava dizendo agora: o sistema traz de Deus, os judeus deste século agora. Mentira, mentira. Graças a Deus que Deus me colocou na luz, para mim conseguir ver essas coisas. Né?
E Jesus falou, é preciso que eu vá para que o Pai venha. Em Pentecoste, o Pai veio, habitou nos apóstolos e capacitou eles, porque era tudo, tinha que ser tudo muito rápido. Capacitou eles, dando eles idiomas daquelas províncias ali, para eles saírem pelas ruas de Jerusalém pregando essas boas novas, né? E aí foi como Jesus falou, veio e o juízo sobre Israel, lá no Apocalipse. E o juízo sobre Israel veio, é chegado o juízo sobre Israel. Então, quer dizer, graças a Deus, de novo, Deus me libertou desse sistema mentiroso. As igrejas, cada uma tem suas revistinhas de escola dominical, e é por aquela revistinha que tem de ir, cheia de teologia, que somente o tempo todo. Eles não falam essas verdades para o povo, porque o dia que falar essas verdades para o povo, vai acabar a graça. Negócio de tal diabo não existe, nunca existiu isso. Existe um Deus único. É o Deus único que ele fala assim, em Isaías 45, 7, ele fala, eu sou o Senhor e não há outro. Né? Ele faz a luz e cria as trevas, faz a paz e cria a guerra. Então, ele é o único Deus que faz todas essas coisas, o bem e o mal, conforme bem lhe aprove. E do mesmo barro ele fez uns para honra e uns para desonra, como tinha Moisés, ele levantou também o faraó, para também obedecer a ele. Deus não fez nenhum ser para ficar desobedecendo a ele e causando guerra e arrastando as almas para o tal inferno que eles dizem aí, que não existe também. Inferno é sepultura. Então a carne não pode servir a Deus, a carne não está sujeita a servir a Deus e nem pode, porque a carne tem as obras da carne, as obras errantes da carne. Né? Então Deus diz, tu és pó e para o pó tornará. Mas o que nós temos que fazer? Aderir o reino de Deus. O reino de Deus é alcançado por esforço. Eu vou ter que me esforçar para me ver o dom gratuito do Espírito Santo, que é bondade, benignidade, amor, temperança, tudo isso aí eu tenho que praticar para que o reino de Deus esteja dentro de mim. O reino de Deus não está no mundo exterior, está dentro de nós. O fim da lei é Cristo. E a lei e os profetas foram até João Batista. Isso aí a Bíblia diz. Agora fica tem gente dizendo que é profeta, que não sei o quê. Acabou isso. A Bíblia é um livro histórico. Tem juízo final, não tem mais nada desse arrebatamento. Tudo já se cumpriu no ano 70, lá no primeiro século. Como Jesus disse. Assim como ele falou que ia acontecer, aconteceu tudo. Agora quem prega que Jesus está voltando e que não sei o que, está mentindo e fazendo Jesus um mentiroso. É só essa a minha ideia que eu tenho aqui para dizer. Né?